No dia do casamento, ele a feriu com as palavras mais frias que já ouviu. Eu nunca te amei. 3 anos depois, o destino os uniu novamente. Mas desta vez, ele estava de joelhos, implorando por uma segunda chance. Comente de onde você está assistindo essa reviravolta de amor. O salão de festas do Hotel Unique em São Paulo resplandecia com arranjos de flores brancas e orquídeas. Mariana ajustava o véu diante do espelho, enquanto sua mãe, Dona Luísa, enxugava lágrimas discretas. Você está linda, minha filha, disse Dona Luísa, arrumando a cauda do vestido de renda francesa. Mariana sorriu, sentindo uma mistura de ansiedade e felicidade. Aos 28 anos, estava prestes a se casar com Rafael Mendes, herdeiro de uma das maiores construtoras do Brasil. O relacionamento de 2 anos culminava neste dia que prometia ser perfeito. Faltam apenas 30 minutos, avisou Cecília, sua madrinha e amiga desde a faculdade de gastronomia. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Era Paulo, o padrinho e primo de Rafael. Mário, Rafael precisa falar com você, urgente, disse ele, visivelmente desconfortável. Mas dá azar o noivo ver a noiva antes da cerimônia, protestou Dona Luísa. Mãe, deve ser importante, respondeu Mariana, já caminhando em direção à porta. Onde ele está? No Jardim dos Fundos. O coração de Mariana acelerou enquanto ela atravessava os corredores, carregando a cauda do vestido. O dia estava quente, típico de novembro em São Paulo, e gotas de suor começavam a se formar em sua testa maquiada. Encontrou Rafael de costas, olhando para a piscina infinita que refletia o céu azul. Rafa, está tudo bem? Quando ele se virou, Mariana percebeu imediatamente que algo estava errado. Seus olhos castanhos, geralmente calorosos, pareciam distantes, e seu rosto estava pálido, contrastando com o terno azul marinho. Mari, Ele começou, passando a mão pelos cabelos negros. Eu não posso fazer isso. Ela sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O que você está dizendo? Não posso me casar com você, disse ele, as palavras saindo como pedras. Eu nunca te amei, não da forma que você merece. O tempo pareceu congelar. Os sons da equipe finalizando os preparativos para a cerimônia chegavam abafados, como se viessem de outro mundo. É alguma brincadeira? Perguntou ela, a voz trêmula. Meu pai estava pressionando para que eu me estabelecesse, assumisse a empresa. Você era perfeita, culta, de boa família. Todos te adoram. Rafael desviou o olhar. Pensei que com o tempo eu poderia aprender a te amar de verdade, mas... 3 anos, Rafael. 3 anos de relacionamento e você está me dizendo isso agora? Com 200 pessoas esperando? Prefiro te magoar agora do que viver uma mentira para sempre, ele respondeu, a voz baixa. Você merece alguém que te ame completamente. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem, arruinando a maquiagem perfeita. O buquê de rosas brancas que segurava caiu no chão. Você está me dizendo que tudo foi uma mentira? Cada eu te amo, cada plano para o futuro? Não tudo, ele disse, tentando tocar seu braço. Ela recuou. Eu realmente me importo com você, Mari. Só não da maneira que... Não me toque, ela interrompeu, a voz cortante. E não me chame de Mari. Naquele momento, Cecília apareceu no jardim, provavelmente enviada para procurá-los. Seu rosto alegre transformou-se em preocupação ao ver a cena. Mari, o que aconteceu? O casamento está cancelado, Mariana anunciou, a voz surpreendentemente firme apesar das lágrimas. Por favor, avise a todos. Enquanto se afastava, ouviu Rafael chamar seu nome, mas não olhou para trás. No quarto onde estava se arrumando minutos antes, encontrou sua mãe esperando ansiosamente. Filha, o que... Ele nunca me amou, mãe, disse Mariana, arrancando o véu. Foi tudo uma farsa. Naquela noite, em vez da lua de mel planejada em Fernando de Noronha, Mariana estava em seu apartamento, as malas ainda feitas, mas com um destino completamente diferente. Enquanto olhava pela janela para as luzes de São Paulo, tomou uma decisão. Deixaria tudo para trás e recomeçaria no Rio de Janeiro, onde uma antiga colega da faculdade havia oferecido sociedade em um restaurante. São Paulo guardava agora apenas memórias de um amor que nunca existiu realmente. 3 anos depois, Rio de Janeiro. O aroma de frutos do mar, frescos e azeite de dendê,
preenchia a cozinha do Sabor Carioca, restaurante localizado em Ipanema, que em menos de 2 anos havia se tornado uma referência gastronômica no Rio. Mariana finalizava a apresentação de uma moqueca capixaba, seu toque pessoal evidente na disposição perfeita dos camarões e no contraste de cores. Mesa 8 está esperando há 15 minutos, chefe, avisou Pedro, um dos sous-chefes. Pode levar, respondeu Mariana, passando o prato para ele. E diga a Carlos para acelerar com as entradas da mesa 12. Aos 31 anos, Mariana Silva havia se reinventado. Seus cabelos, antes longos e castanhos, agora eram curtos e com mechas loiras, combinando com a mulher confiante e independente que se tornara. O restaurante, que começara como uma pequena parceria com Júlia, sua colega de faculdade, agora contava com menções em guias internacionais e reservas feitas com semanas de antecedência. Acho que você precisa ver isso, disse Júlia, entrando na cozinha com expressão preocupada segurando seu tablet. O que foi? Mais uma crítica no TripAdvisor? Brincou Mariana, limpando as mãos no avental. É uma matéria sobre os 30 empresários mais promissores do Brasil, respondeu Júlia, estendendo o tablet. Olha quem está na lista. Na tela, entre fotos de jovens executivos sorridentes, estava Rafael Mendes. A legenda informava que, aos 33 anos, ele havia transformado a construtora tradicional da família em uma empresa focada em projetos sustentáveis e habitação popular, rompendo com o modelo de negócios do pai. Interessante, comentou Mariana, tentando manter a voz neutra enquanto devolvia o tablet. Parece que ele também mudou. Você nunca me contou direito por que o casamento foi cancelado, tentou Júlia. E não vou contar agora, respondeu Mariana com um meio sorriso. Temos um restaurante cheio lá fora. Mais tarde, naquela noite após o fechamento, Mariana ficou sozinha para finalizar o menu da semana. A chuva fina que caía no rio criava uma atmosfera melancólica, fazendo-a lembrar do passado que tanto se esforçara para deixar para trás. Seu celular vibrou com uma mensagem de Cecília, que continuava sendo sua amiga, apesar da distância. Viu a matéria sobre o Rafael? Ele perguntou por você mês passado quando nos encontramos. Mariana não respondeu. Havia construído uma nova vida e o passado deveria permanecer onde estava. Mas não podia negar que a imagem de Rafael, com barba curta e olhar mais maduro na foto da revista, despertara algo que ela julgava estar adormecido. Na manhã seguinte, durante uma visita ao mercado municipal para selecionar ingredientes frescos, Mariana estava absorta escolhendo peixes quando uma voz familiar a fez congelar. Mariana. Ela se virou lentamente e lá estava ele. Rafael Mendes, vestindo jeans, camiseta branca e um blazer leve, parecia tão surpreso quanto ela. Rafael, ela respondeu, mantendo a compostura. Que surpresa! Eu não sabia que você estava no Rio, ele disse, visivelmente nervoso. Moro aqui há quase 3 anos, respondeu ela. Tenho um restaurante em Ipanema. Eu sei, ele admitiu. O Sabor Carioca, li sobre ele. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre eles, preenchido pelos sons do mercado movimentado, vendedores anunciando produtos, compradores regateando preços. Estou no Rio para um projeto, explicou Rafael. Habitação sustentável na Zona Norte. Vi sua foto na lista de empresários promissores, comentou ela, tentando manter a conversa em terreno seguro. Muita coisa mudou, ele disse, com um olhar que sugeria que não falava apenas dos negócios. Mariana sentiu seu coração acelerar, irritada consigo mesma por ainda reagir à presença dele. Preciso ir, disse, indicando a cesta com compras. O restaurante abre em algumas horas. Mariana, chamou Rafael quando ela já se afastava. Será que poderíamos conversar? Devidamente, quero dizer. Há coisas que precisam ser ditas. Ela hesitou, todas as suas defesas alertas. 3 anos haviam passado, mas a dor daquele dia ainda estava presente, mesmo que diminuída pelo tempo e pelas conquistas. Não sei se é uma boa ideia, respondeu sinceramente. Por favor, insistiu ele, apenas um café. Depois disso, se você quiser que eu desapareça da sua vida para sempre, eu vou respeitar. A chuva voltava a cair lá fora, o céu cinzento de inverno refletindo a tempestade de emoções dentro dela. Um café, concordou finalmente. Amanhã às 10 horas, na confeitaria Colombo do Centro. Estarei lá, ele prometeu, com um brilho de esperança nos olhos que ela tentou ignorar.
Enquanto voltava para o restaurante, Mariana se perguntava se estava cometendo um erro ao permitir que o passado voltasse a tocar seu presente cuidadosamente construído. Mas uma parte dela, uma parte que tentara silenciar por 3 anos, queria ouvir o que Rafael tinha a dizer. A confeitaria Colombo mantinha seu charme Belle Époque intacto, com seus espelhos belgas, vitrais coloridos e balcões de mármore. Mariana chegou 10 minutos adiantada, escolhendo uma mesa próxima à janela que dava para a rua Gonçalves Dias. Vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Pediu um café, tentando conter o nervosismo que crescia a cada minuto. Parte dela ainda queria levantar e ir embora antes que Rafael chegasse, evitando reviver memórias dolorosas. Mas outra parte, talvez mais forte, precisava de um fechamento para seguir completamente em frente. Rafael chegou pontualmente às 10 horas. Vestia calça social cinza e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Seu olhar percorreu o salão até encontrá-la, e um sorriso hesitante se formou em seus lábios. "Obrigado por vir", disse ele sentando-se à sua frente. "Ainda não tenho certeza se foi uma boa ideia", respondeu Mariana com sinceridade. Uma garçonete se aproximou e Rafael pediu um café expresso. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de palavras não ditas e perguntas não respondidas. "Seu restaurante está indo muito bem pelo que ouvi", ele começou. "Li uma crítica no Guia Michelin. Trabalhamos duro para isso", respondeu ela. "E você?" "Li sobre seus projetos de habitação sustentável. Depois que..." Ele hesitou. "Depois daquele dia, muita coisa mudou. Rompi com meu pai. Ele queria que eu seguisse exatamente seus passos, construindo condomínios de luxo que ninguém realmente precisa." Mariana observou-o atentamente. O Rafael à sua frente parecia diferente daquele homem que, 3 anos antes, destruíra seus sonhos com poucas palavras. Havia uma solidez em sua presença que antes não existia. "Por que você está aqui, Rafael?", perguntou diretamente. "Por que quis me encontrar depois de tanto tempo?" Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. "Para pedir perdão", disse finalmente. "E para explicar, embora eu saiba que nenhuma explicação seja suficiente." "Você está certo. Nenhuma explicação apagará o que aconteceu", ela respondeu, a voz mais controlada do que esperava. "Você tem ideia do que foi para mim? Cancelar um casamento no dia, explicar para 200 pessoas, para minha família. Eu sei que causei uma dor imensa", ele interrompeu suavemente, "e vivi com a culpa disso todos os dias desde então." "Culpa?" Mariana deu uma risada sem humor. "Enquanto eu reconstruía minha vida do zero em outra cidade?" Rafael olhou para sua xícara de café, que havia chegado enquanto conversavam. "Meu pai sempre controlou cada aspecto da minha vida", começou ele. "A escola onde estudei, a faculdade, o trabalho na empresa, até mesmo quem eu deveria me casar. Ele viu em você a nora perfeita, de boa família, educada, que entenderia as exigências sociais de ser uma Mendes. E você simplesmente aceitou isso? Me usou como peça no jogo dele?" A indignação era evidente na voz de Mariana. "Sim", admitiu ele com pesar. "Eu estava tão acostumado a seguir ordens que nem percebia mais que estava vivendo a vida que ele planejou, não a minha. Eu gostava de você, Mari, sinceramente. Só que não era amor, não aquele que você merecia. E no dia do casamento, foi quando percebi que não poderia continuar", explicou Rafael. "Que não seria justo com você. Seria melhor te magoar naquele momento do que viver uma mentira para sempre." Mariana tomou um gole de café, tentando processar as palavras dele. "O que mudou depois?", perguntou, parte dela curiosa sobre como ele havia se transformado no empresário socialmente consciente dos artigos. "Tudo", respondeu ele. "Depois que cancelei o casamento, meu pai ameaçou me deserdar. Pela primeira vez na vida, enfrentei-o. Saí de casa, comecei do zero, em um pequeno escritório de arquitetura, trabalhando em projetos que realmente importavam." Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. "E desde então, não houve um dia em que não pensasse em você, em como te machuquei, e no quanto queria poder voltar atrás." "Não se pode voltar atrás", disse Mariana, a voz mais suave agora. "Só seguir em frente." "Eu sei", concordou ele. "E você seguiu de forma brilhante. Estou genuinamente feliz pelo seu sucesso." O burburinho da confeitaria continuava ao redor deles,
mas estavam imersos em sua própria bolha de passado e presente entrelaçados. Por que agora, Rafael? Por que me procurar depois de tanto tempo? Ele respirou fundo. Estou no Rio para um projeto de 1 ano. Quando soube que seu restaurante estava aqui, percebi que era minha chance de pelo menos pedir perdão pessoalmente. Não espero que me perdoe, ou que voltemos a ser amigos. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente do que fiz. Mariana sentiu um nó na garganta. Havia ensaiado este momento em sua mente inúmeras vezes, imaginando que sentiria raiva, desdém, indiferença. Mas o que sentia era mais complexo. Uma mistura de alívio por finalmente entender e uma tristeza pelo tempo perdido. Preciso pensar, disse finalmente. 3 anos é tempo suficiente para curar muitas feridas, mas algumas cicatrizes permanecem. Entendo, respondeu ele. Obrigado por me ouvir. Quando se despediram na saída da confeitaria, sob o céu agora claro do Rio, Mariana não sabia dizer se aquele encontro representava um encerramento ou um novo começo. 2 semanas se passaram desde o encontro na confeitaria Colombo. Era uma sexta-feira movimentada no sabor carioca, e Mariana estava concentrada no preparo de um novo prato para o cardápio, quando Júlia entrou apressada na cozinha. Tem alguém querendo falar com a chefe, anunciou ela com um olhar significativo. Estamos no meio do serviço, respondeu Mariana, sem desviar os olhos da panela onde preparava um molho de camarão. Peça para voltar amanhã. É Rafael Mendes. Mariana congelou por um instante, mas logo retomou os movimentos precisos de seu trabalho. Diga que estou ocupada, respondeu secamente. Mari, insistiu Júlia. Ele está esperando há meia hora e trouxe isso. Ela mostrou uma pasta marrom. Curiosa, Mariana limpou as mãos e abriu-a. Dentro havia plantas arquitetônicas para um projeto de uma cozinha comunitária em uma comunidade da Zona Norte. Ele disse que gostaria de sua opinião profissional, explicou Júlia. É um projeto social para ensinar gastronomia a jovens da comunidade. Suspirando, Mariana tirou o avental. Vou dar apenas 5 minutos. Encontrou Rafael sentado no bar do restaurante, um copo de água mineral à sua frente. Ele levantou-se quando a viu aproximar-se. Desculpe aparecer sem avisar, disse imediatamente. Sei que está ocupada. Muito, confirmou ela. Vi o projeto. Parece interessante. É uma parceria com a prefeitura, explicou ele com entusiasmo. Queremos criar um espaço onde jovens de comunidades possam aprender gastronomia profissional com equipamentos de qualidade. E o que você quer de mim exatamente? Sua experiência, respondeu Rafael. Ninguém conhece melhor do que você o que uma cozinha profissional precisa. E talvez, se você pudesse dar algumas aulas ocasionais, seria incrível para esses jovens. Mariana estudou as plantas novamente, seu lado profissional imediatamente notando aspectos que poderiam ser melhorados. O fluxo de trabalho está errado, apontou, e a ventilação precisa ser reforçada. Cozinhas profissionais geram muito calor. Exatamente por isso precisamos de você, sorriu Rafael. Posso passar aqui amanhã, quando estiver menos ocupada? Podemos discutir melhor. Por que está fazendo isso, Rafael? Perguntou Mariana diretamente. Porque é um bom projeto, respondeu ele com sinceridade. E porque queria uma desculpa para te ver novamente. O olhar dele era tão sincero que Mariana sentiu suas defesas vacilarem. Amanhã às 15 horas, concordou finalmente, antes do serviço da noite. No dia seguinte, Mariana surpreendeu-se passando mais tempo que o habitual, escolhendo o que vestir. Optou por uma calça jeans escura e uma blusa verde esmeralda, cor que sabia que destacava seus olhos castanhos. Rafael chegou pontualmente, trazendo não apenas as plantas revisadas, mas também um caderno de anotações cheio de ideias para o projeto social. Sentaram-se em uma mesa afastada do restaurante ainda vazio e Mariana ficou impressionada com o conhecimento que ele demonstrava sobre o tema. Você realmente está investindo nisso, comentou ela. É importante, respondeu ele. A maioria desses jovens nunca teria acesso a esse tipo de formação. Durante quase 2 horas, discutiram detalhes técnicos, orçamento, equipamentos necessários. A conversa fluía naturalmente, como se os anos de distância nunca tivessem existido. Preciso te mostrar o local, disse Rafael ao final, para você ter uma ideia melhor do espaço. Está livre na segunda-feira? Mariana hesitou. Estava entrando em território perigoso,
passando cada vez mais tempo com o homem que havia quebrado seu coração. Mas o projeto realmente a interessava. Tudo bem, concordou. O restaurante fecha às segundas. Na segunda-feira, Rafael buscou-a em seu apartamento em Botafogo. O dia estava ensolarado, típico do inverno carioca. Durante o trajeto para a Zona Norte, conversaram sobre os anos que haviam passado separados. Como foi recomeçar aqui no Rio? Perguntou ele. Difícil no início, admitiu Mariana. Vim praticamente só com a roupa do corpo e muita raiva. Júlia me ajudou muito. Eu te procurei, confessou Rafael. Alguns meses depois, fui ao seu apartamento em São Paulo, mas você já tinha se mudado. O que teria dito se me encontrasse? Provavelmente as mesmas coisas que disse na confeitaria, respondeu ele. Só que 3 anos antes. O local do projeto era um antigo galpão em uma comunidade pacificada. Enquanto caminhavam pelo espaço, Rafael explicava suas ideias com entusiasmo contagiante. Mariana podia visualizar a transformação. Paredes sendo derrubadas, equipamentos instalados, jovens aprendendo. O que você acha? Perguntou ele, após mostrarem todo o local. Tem potencial, respondeu ela honestamente. Vai exigir muito trabalho, mas acho que pode dar certo. Você toparia ser consultora? Ajudar a definir o programa de ensino? Vou pensar, respondeu Mariana, embora já soubesse a resposta em seu coração. Ao saírem do galpão, uma chuva repentina os pegou de surpresa. Correram para um pequeno restaurante nas proximidades, chegando encharcados e rindo como 2 adolescentes. Parece que vamos ter que esperar passar, disse Rafael, sacudindo o cabelo molhado. O restaurante era simples, com mesas de madeira e cardápio escrito à mão. Pediram cafés para se aquecer. Sabe o que é estranho? Comentou Mariana, olhando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Eu passei tanto tempo te odiando, construindo minha vida em oposição ao que teria sido se tivéssemos nos casado. E agora? E agora? Incentivou Rafael quando ela não completou a frase. Agora não sei mais o que sinto, admitiu ela. É como se estivesse conhecendo uma pessoa diferente. Eu sou diferente, confirmou ele. Aquele Rafael de 3 anos atrás era um homem fraco, que vivia à sombra do pai. Precisei perder tudo, inclusive você, para encontrar meu próprio caminho. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Rafael lentamente estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela com hesitação. Mari, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas será que poderíamos tentar de novo? Não como antes, mas como 2 pessoas diferentes que encontraram seu próprio caminho. Mariana não retirou sua mão, sentindo o calor familiar dos dedos dele contra os seus. Uma parte dela ainda gritava para ter cuidado, para não se arriscar novamente. Mas outra parte, talvez mais sábia, reconhecia que às vezes é preciso perdoar não apenas o outro, mas a si mesmo para seguir em frente. Um passo de cada vez, respondeu finalmente. Começando pelo projeto da cozinha comunitária. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto, e naquele momento, enquanto a chuva continuava do lado de fora, Mariana permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, o destino tivesse seus próprios planos para redimir o passado. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Mariana. Entre administrar o sabor carioca e dedicar suas segundas-feiras ao projeto da cozinha comunitária, ela mal percebia o tempo passar. O galpão, na Zona Norte, começava a tomar forma, com paredes sendo erguidas e equipamentos chegando gradualmente. Em uma manhã ensolarada de agosto, Mariana chegou ao local carregando pastas com currículos de possíveis instrutores. Encontrou Rafael supervisionando a instalação dos fornos industriais, vestindo jeans e camiseta com o logo da construtora, os cabelos desalinhados e uma expressão concentrada. "Bom dia", chamou ela. Os fornos chegaram cedo. Ele se virou com um sorriso que iluminou seus olhos cansados. A entrega estava prevista só para a semana que vem, mas consegui antecipar, explicou, aproximando-se. Parece que estamos adiantados no cronograma. Isso merece um café, sugeriu Mariana, mostrando a garrafa térmica que trazia na bolsa. Trouxe do restaurante. Sentaram-se em caixotes de madeira no que seria a área de recepção do centro comunitário. O aroma do café recém-preparado preenchia o ambiente ainda em obras. Minha equipe selecionou alguns currículos para os instrutores, disse Mariana, entregando a pasta para Rafael. São todos chefes com quem já trabalhei.
Pessoas que acreditam no poder transformador da gastronomia. Rafael folheou os documentos com atenção. Isso é incrível, Mari. Estou impressionado com seu comprometimento. É um projeto que faz sentido para mim, admitiu ela. Quando vim para o Rio, tive a sorte de ter a Júlia me oferecendo sociedade. Muitos desses jovens não têm essa oportunidade. Falando nisso, disse Rafael deixando a pasta de lado, recebemos mais de 100 inscrições para as primeiras turmas. Muitos jovens da comunidade, alguns indicados pelo centro de referência local. Mariana sentiu uma onda de satisfação. Era exatamente isso que ela queria. Criar oportunidades reais para pessoas que normalmente não teriam acesso a uma formação de qualidade. Quando você acha que podemos começar as aulas? Perguntou ela. Se mantivermos esse ritmo em 1 mês, respondeu Rafael. A prefeitura já garantiu que a documentação estará pronta até lá. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto tomavam café. Diferente dos silêncios constrangedores dos primeiros encontros, agora havia uma familiaridade, uma cumplicidade que crescia a cada dia. Tenho pensado muito, começou Rafael, quebrando o silêncio. Sobre nós. Mariana sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, haviam mantido a relação estritamente profissional, embora a tensão entre eles fosse palpável. Rafael, não estou pressionando, ele garantiu. Só queria dizer que esses momentos com você, trabalhando juntos, têm sido os melhores dos últimos anos. Seus olhares se encontraram e Mariana não pôde negar que sentia o mesmo. O Rafael que conhecia agora era diferente. Mais seguro, mais compassivo, mais autêntico. Era um homem que havia encontrado seu propósito, não apenas na carreira, mas na vida. Também tenho gostado, admitiu finalmente. Mais do que esperava. O sorriso dele se alargou, iluminando seu rosto de uma forma que fazia o estômago de Mariana dar voltas. Que tal jantarmos hoje? Sugeriu ele. Não para falar do projeto, apenas jantar. Era um convite simples, mas ambos sabiam o que significava. Um passo além do relacionamento profissional que haviam estabelecido. No meu restaurante não, respondeu ela com um pequeno sorriso. Júlia não para de fazer perguntas sobre você. Conheço um lugar em Santa Teresa, sugeriu Rafael. Vista incrível, comida boa, não tão boa quanto a sua, claro. Às 8? Passo para te buscar às 7:30. Naquela noite, Mariana dedicou um tempo extra se arrumando. Escolheu um vestido vermelho simples, mas elegante, que há muito tempo estava guardado no armário. Quando a campainha tocou, precisou respirar fundo antes de abrir a porta. Rafael estava impecável em um terno cinza sem gravata, segurando um buquê de flores do campo. Você está linda, disse ele, visivelmente encantado. Obrigada, respondeu ela, aceitando as flores. Você também não está mal. O restaurante em Santa Teresa era aconchegante, com mesas na varanda oferecendo uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara iluminada. Mariana, com seu olhar crítico de chefe, aprovou o cardápio focado em ingredientes orgânicos e produtores locais. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente, passando por memórias de infância, planos para o futuro, livros favoritos e filmes clássicos. Eram como duas pessoas se conhecendo pela primeira vez, sem o peso das expectativas familiares que haviam marcado o relacionamento anterior. Sabe o que mais me surpreendeu sobre você? Perguntou Rafael enquanto dividiam uma sobremesa de chocolate. O quê? Como você transformou a dor em algo produtivo, respondeu ele. Eu te magoei profundamente. E você usou isso como combustível para se reinventar, para construir algo seu. Mariana refletiu sobre o comentário. Era verdade. A decepção do casamento cancelado havia sido o catalisador para buscar sua independência, para arriscar em uma carreira que sempre desejara, mas que talvez não tivesse perseguido se tivesse se casado com Rafael naquela época. Às vezes, precisamos perder algo para encontrar outra coisa, filosofou ela. Não foi fácil no início. Houve noites em que eu chorava até dormir. Me perdoa? Perguntou ele subitamente, seus olhos intensos, fixos nos dela. A pergunta pairou entre eles carregada de significado. Mariana sabia que sua resposta definiria não apenas o passado, mas também as possibilidades futuras. Sim, respondeu finalmente. Acho que já te perdoei há algum tempo. O alívio no rosto de Rafael era visível,
como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Ao final da noite, ele a levou para casa. Na porta do apartamento havia aquela inevitável tensão, a pergunta silenciosa sobre como se despedir. Obrigada pelo jantar, disse Mariana, as chaves nas mãos, hesitante. Obrigado por aceitar, respondeu Rafael, sem fazer menção de ir embora. O tempo pareceu desacelerar quando ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Gentilmente, levantou a mão para tocar o rosto dela, um gesto tão delicado que Mariana fechou os olhos instintivamente. Posso? Sussurrou ele. Em resposta, ela inclinou-se para a frente, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou, carregando anos de arrependimentos, perdões e novas possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco sem fôlego. Boa noite, Mari, disse ele, relutante em partir. Boa noite, Rafa, respondeu ela, usando o apelido pela primeira vez desde o reencontro. Enquanto fechava a porta, Mariana sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. E, surpreendentemente, ela estava em paz com isso. O grande dia finalmente chegou. Após 3 meses de trabalho intenso, o Centro Gastronômico Comunitário estava pronto para sua inauguração oficial. A fachada simples, mas bem cuidada, exibia um letreiro discreto. Sabores do Amanhã. Nome escolhido por Mariana em referência ao futuro que esperavam construir para os jovens. Os últimos meses haviam sido um turbilhão para Mariana. Entre supervisionar seu restaurante, finalizar detalhes do projeto social e o relacionamento renascido com Rafael, que evoluía a cada dia, ela mal tinha tempo para respirar. Mas era um cansaço bom, produtivo, que a fazia sentir-se viva. Chegou cedo ao centro naquela manhã, querendo verificar cada detalhe antes da cerimônia. As cozinhas estavam impecáveis, equipadas com o melhor material que o orçamento permitia. As salas de aula teóricas tinham quadros novos, projetores e material didático, já organizado para as primeiras turmas que começariam na semana seguinte. Nervosa? Perguntou Rafael, aproximando-se por trás e abraçando-a pela cintura. Um pouco, admitiu ela, recostando-se contra ele. Quero que tudo seja perfeito. Já é, garantiu ele, beijando suavemente seu pescoço. Graças a você. Haviam estabelecido uma rotina nas últimas semanas. Rafael passava a maior parte das noites no apartamento de Mariana em Botafogo, saindo cedo para supervisionar seus projetos, enquanto ela preparava-se para o dia no restaurante. Aos domingos, quando o Sabor Carioca oferecia apenas brunch, aproveitavam para caminhar pela orla ou visitar exposições nos museus da cidade. Era um relacionamento diferente do anterior, mais maduro, mais honesto e, principalmente, construído em bases sólidas de respeito mútuo e admiração. Acho que já está na hora, disse Mariana, vendo os primeiros convidados chegarem. Vou verificar o buffet uma última vez. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades locais, representantes da prefeitura, jornalistas e, mais importante, os 50 jovens selecionados para a primeira turma, acompanhados de suas famílias. O espaço externo do centro havia sido decorado com simplicidade e bom gosto. Arranjos de flores tropicais e faixas azuis, cor escolhida para a identidade visual do projeto. Quando chegou o momento dos discursos, Rafael subiu ao pequeno palco montado no pátio, ajustando o microfone com naturalidade. Bom dia a todos, começou ele. É com imensa alegria que inauguramos hoje o Centro Gastronômico Comunitário Sabores do Amanhã. Este projeto nasceu da crença de que todos merecem oportunidades, independentemente de onde venham. Seu olhar percorreu a plateia, antes de fixar-se em Mariana, que estava na primeira fila. Mas devo dizer que este sonho não seria possível sem a visão e a dedicação incansável de alguém muito especial. Mariana Silva não é apenas uma chefe premiada, dona de um dos melhores restaurantes do Rio. Ela é a alma deste projeto, a pessoa que transformou uma ideia em realidade concreta. Mariana sentiu as bochechas corarem com a menção de seu nome e os aplausos que se seguiram. Mariana, continuou Rafael, estendendo a mão em sua direção, você poderia vir aqui compartilhar algumas palavras? Não estava nos planos, mas Mariana ajeitou o vestido e subiu ao palco, recebendo o microfone das mãos de Rafael.
Obrigada, disse ela, olhando para as faces expectantes à sua frente. Eu não preparei nenhum discurso, mas posso falar do coração. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Há 3 anos passei por um momento difícil que me trouxe ao Rio de Janeiro. Começou, sentindo a mão de Rafael encontrar discretamente a sua atrás do púlpito. Na época pensei que fosse o fim de muitos sonhos. Hoje percebo que foi apenas o começo de outros, melhores e mais autênticos. Os jovens na plateia a olhavam com admiração, muitos deles já tendo participado das entrevistas de seleção conduzidas por ela. Este centro representa uma segunda chance. Para estes jovens talentosos que começarão suas aulas na próxima semana, para a comunidade que ganhará um espaço de aprendizado e convivência, e também seus olhos encontraram os de Rafael. E também para todos nós que acreditamos que é possível reconstruir, reinventar e recomeçar, não importa quão difícil pareça o caminho. Os aplausos foram calorosos. Quando a parte oficial da cerimônia terminou, os convidados foram direcionados para o buffet preparado pelos chefes que seriam os instrutores do centro, apresentando uma mostra do que seria ensinado ali. Discurso incrível, comentou Júlia, aproximando-se de Mariana com um copo de suco de maracujá, especialmente a parte sobre recomeçar. Mariana sorriu, observando Rafael do outro lado do pátio, conversando animadamente com um grupo de jovens. Você ainda não me contou direito como foram esses 3 meses, provocou Júlia com um sorrisinho. Mas pelo jeito como vocês se olham, está sendo surpreendente, admitiu Mariana. Ele realmente mudou, Ju. Ou talvez tenha finalmente se encontrado. E você está feliz? Mariana refletiu sobre a pergunta. Felicidade era uma palavra que havia evitado por muito tempo, como se não tivesse direito a ela após a humilhação do casamento cancelado. Estou, respondeu com sinceridade, de uma forma que não imaginei que seria possível novamente. A festa continuou até o início da noite. Quando os últimos convidados se foram, Mariana e Rafael permaneceram no centro vazio, caminhando de mãos dadas pelos corredores silenciosos. Conseguimos, disse ele, parando no meio da cozinha principal, agora limpa e organizada para o início das aulas. Sim, concordou ela. E agora? Agora vem a parte mais difícil, respondeu Rafael. Fazer isso funcionar no dia a dia, transformar vidas de verdade. Mariana assentiu, sabendo que o trabalho real apenas começava, mas havia algo mais no ar, uma expectativa que vinha crescendo entre eles nas últimas semanas. Tenho pensado muito, disse Rafael virando-se para encará-la. Sobre nós, sobre o futuro. Eu também, admitiu ela. Meu contrato aqui no Rio termina em 2 meses, lembrou ele. Precisarei voltar a São Paulo para outros projetos da empresa. O coração de Mariana apertou-se. Haviam evitado esse assunto deliberadamente, aproveitando o presente sem pensar muito no amanhã. E o que acontece conosco? Perguntou ela, a voz mais baixa do que pretendia. Rafael tomou suas mãos entre as dele, seus olhos intensos fixos nos dela. Isso depende de você, respondeu com seriedade. Eu sei o que quero, Mari. Quero estar com você, construir algo juntos. Se isso significa visitas frequentes entre Rio e São Paulo, ou se significa que um de nós terá que tomar uma decisão difícil sobre onde viver. Mariana sentiu o peso da escolha que se aproximava. O restaurante no Rio era seu refúgio, sua conquista pessoal. Voltar a São Paulo significaria enfrentar não apenas memórias dolorosas, mas também abrir mão de sua independência duramente conquistada. Não preciso de uma resposta agora, acrescentou Rafael, percebendo sua hesitação. Só quero que saiba que, desta vez, estou completamente comprometido. Com você, com nós. Ela o abraçou forte, sentindo o calor familiar de seu corpo, o aroma de sua colônia que havia se tornado tão reconfortante nos últimos meses. Vamos encontrar um caminho, murmurou contra o peito dele, juntos. Enquanto saíam do centro, trancando as portas do espaço que simbolizava tanto seus esforços conjuntos quanto sua reconciliação, Mariana pensou em como a vida podia ser surpreendente. 3 anos antes, jurara nunca mais permitir que Rafael Mendes entrasse em sua vida. Agora, não conseguia imaginar um futuro sem ele. O céu do Rio estrelado parecia refletir as possibilidades que se abriam à sua frente, incertas, sim, mas cheias de esperança.
Setembro chegou ao Rio trazendo ventos mais quentes e a inevitável contagem regressiva para a partida de Rafael. O centro gastronômico funcionava a todo vapor, com as primeiras turmas de jovens já demonstrando talentos promissores na cozinha. Mariana dividia seu tempo entre o sabor carioca, visitas semanais ao centro para ministrar aulas especiais e os momentos cada vez mais preciosos com Rafael. Em uma noite particularmente agradável, jantavam na varanda do apartamento de Mariana, com vista para o pão de açúcar iluminado. Rafael havia preparado a refeição. Sua habilidade culinária melhorara consideravelmente nos últimos meses, sob a tutela exigente de Mariana. 3 semanas, disse ele, enquanto servia mais vinho. Parece que o tempo acelerou desde a inauguração do centro. Mariana assentiu, sentindo o peso da decisão que vinha adiando. Nos últimos dias, a questão do futuro deles pairava como uma nuvem sobre cada conversa, cada momento compartilhado. Tenho pensado muito, começou ela, girando a taça de vinho entre os dedos. Sobre nós, sobre São Paulo. Rafael aguardou em silêncio, dando-lhe espaço para organizar os pensamentos. O sabor carioca é minha vida, continuou Mariana. Construí do zero. É meu refúgio, minha identidade. Eu sei, respondeu ele suavemente, e nunca pediria que você abandonasse isso. Mas, Mariana incentivou, percebendo que havia mais. Mas também sei que relacionamentos à distância são difíceis, completou Rafael. Rio-São Paulo não é o fim do mundo, mas não é o mesmo que acordar juntos todas as manhãs, concluiu ela. O silêncio que se seguiu era pesado de possibilidades não ditas. Rafael tomou suas mãos sobre a mesa. Mari, eu tenho uma proposta, disse finalmente. Uma que venho elaborando nas últimas semanas. Ele levantou-se, indo até sua pasta de trabalho no sofá e voltando com algumas plantas arquitetônicas. O que é isso? Perguntou ela curiosa. Um novo projeto, respondeu ele, espalhando os papéis sobre a mesa. Um complexo gastronômico no bairro da Muca, em São Paulo. Restaurantes, escola de gastronomia, espaço para eventos e, o principal, uma filial do Sabor Carioca como âncora do projeto. Mariana olhou para as plantas, surpresa com a escala e ambição do projeto. Você está me propondo expandir para São Paulo? Estou propondo uma parceria, esclareceu Rafael. Você manteria o restaurante aqui no Rio, mas abriria uma filial em São Paulo com o mesmo conceito. Poderia passar alguns dias da semana lá, outros aqui, e eu faria o mesmo. Um relacionamento à distância, mas com pontes sólidas, resumiu ela, compreendendo a ideia. Exatamente, confirmou ele. Não precisamos escolher entre carreira e amor. Podemos ter os dois, desde que estejamos dispostos a algumas adaptações. Mariana estudou as plantas novamente, sua mente já calculando possibilidades, desafios, soluções. A ideia era ousada, mas não impossível. Júlia poderia assumir mais responsabilidades no Rio quando ela estivesse em São Paulo, e a expansão para outra cidade sempre esteve em seus planos a longo prazo. Apenas não imaginava que seria tão cedo. Precisaria encontrar uma equipe de confiança em São Paulo, ponderou ela, e adaptar alguns pratos para ingredientes locais. Rafael sorriu, reconhecendo os sinais de que ela estava considerando seriamente a proposta. Então, você toparia? Perguntou, a esperança evidente em sua voz. Preciso conversar com a Júlia primeiro, respondeu Mariana prudentemente. E visitar o local, entender melhor o projeto. Claro, concordou Rafael. Podemos ir a São Paulo no próximo final de semana. Quero que você veja o espaço, sinta a energia do lugar. Mariana assentiu, mas havia algo mais em sua expressão, uma sombra de preocupação que não escapou a Rafael. O que foi? Perguntou ele. Há algo mais te incomodando. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. São Paulo tem muitas memórias para mim, disse finalmente. Nem todas boas. Rafael entendeu imediatamente. Voltar a São Paulo significaria enfrentar não apenas o passado deles, mas também as pessoas que testemunharam seu casamento cancelado, os olhares curiosos, as perguntas inevitáveis. Entendo seu receio, disse ele, tomando suas mãos novamente. Mas pense em como seria diferente agora. Você não voltaria como a noiva abandonada, mas como uma chefe de sucesso, uma empresária expandindo seus negócios. E nós seríamos um casal, mas nos nossos próprios termos, sem pressões externas. As palavras dele
tocaram em algo profundo dentro de Mariana. Durante os últimos 3 anos, havia definido grande parte de sua identidade em oposição ao passado, como se precisasse provar algo a cada passo. Talvez fosse hora de libertar-se completamente, de encarar São Paulo não como o cenário de uma derrota, mas como um novo território a conquistar. Você tem razão, disse finalmente. Não posso deixar que o passado defina minhas escolhas para sempre. Rafael sorriu, trazendo as mãos dela aos lábios. Então você vai pensar na proposta? Vou pensar, prometeu ela. E vamos a São Paulo no próximo final de semana. Na sexta-feira seguinte, embarcaram no primeiro voo para São Paulo. A cidade os recebeu com um céu nublado e temperatura amena. Rafael havia reservado um carro que os esperava no aeroporto de Congonhas. Durante o trajeto até o bairro da Muca, na zona leste da cidade, Mariana observava as ruas familiares com novos olhos. São Paulo não havia mudado tanto em 3 anos, mas ela sim. Não sentia mais aquela angústia ao passar pelos lugares que costumava frequentar. Ali está, anunciou Rafael, apontando para um antigo galpão industrial enquanto estacionava o carro. O prédio de tijolos aparentes tinha um charme vintage que agradou imediatamente a Mariana. A área ao redor estava em plena revitalização, com outros galpões sendo transformados em espaços culturais, galerias de arte e restaurantes. É um prédio histórico, explicou Rafael enquanto caminhavam para a entrada. Foi uma fábrica de tecidos nos anos 50. Mantivemos a estrutura original, mas o interior será completamente renovado. Enquanto percorriam o espaço, Rafael explicava sua visão. O andar térreo abrigaria 3 restaurantes, incluindo o Sabor Carioca. O primeiro andar seria dedicado à escola de gastronomia e o segundo teria espaços para eventos e um bar com vista para a cidade. O que você acha? Perguntou ele quando terminaram o tour. Mariana respirou fundo, tentando organizar as impressões. O espaço era perfeito, tinha personalidade e história, e a localização era promissora, em um bairro tradicional que começava a atrair um público jovem e antenado. Eu gosto, admitiu ela. Consigo visualizar o sabor carioca aqui, talvez com alguns ajustes para refletir um pouco da essência paulistana. O sorriso de Rafael se alargou. Tem mais uma coisa que quero te mostrar, disse ele, guiando-a para fora do galpão e caminhando algumas quadras. Pararam em frente a um edifício residencial moderno, com fachada de vidro e concreto aparente. O que é isso? Perguntou Mariana confusa. Rafael tirou um conjunto de chaves do bolso. Comprei um apartamento aqui, revelou. Quer conhecer? Mariana o seguiu surpresa. No elevador, Rafael explicou. Eu ia precisar de um lugar para ficar em São Paulo de qualquer forma. Achei que... bem que poderíamos ter um lugar nosso aqui. O apartamento era espaçoso e luminoso, com amplas janelas que ofereciam uma vista surpreendentemente verde para o bairro. A decoração era minimalista, com alguns toques que lembravam o estilo do apartamento dela no Rio. Você já mobiliou? Observou Mariana, passando a mão pelo balcão de mármore da cozinha. Apenas o básico, respondeu Rafael, claramente nervoso com a reação dela. Caso você quisesse ficar aqui quando viesse a São Paulo. Mas entendo se preferir um hotel ou... Mariana se aproximou, silenciando-o com um beijo. É perfeito, sussurrou contra seus lábios. E muito atrevido da sua parte assumir que eu aceitaria a proposta. Ele sorriu, aliviado. Não estava assumindo, estava esperando, corrigiu. Há uma diferença. Naquela noite, jantaram em um restaurante tradicional italiano na Muca. A comida era simples, mas autêntica. Exatamente o tipo de lugar que Mariana apreciava como chefe. Sem pretensões, mas com imenso respeito pelos ingredientes e tradições. Tenho mais uma surpresa, anunciou Rafael, enquanto compartilhavam uma sobremesa de tiramisu. Mariana ergueu as sobrancelhas, intrigada. Já não chega de surpresas por um dia? Esta é diferente, respondeu ele subitamente sério. Reservei um jantar com meus pais amanhã. Mariana congelou, a colher de sobremesa a meio caminho da boca. Seus pais? Repetiu incrédula. Sim, confirmou Rafael. Eles sabem que estamos juntos novamente. Minha mãe ficou surpresa, mas disse que quer te ver. E seu pai? Perguntou ela, lembrando-se do austero Ricardo Mendes, patriarca da família que tanto pressionara Rafael. Meu pai e eu chegamos a um entendimento nos últimos anos, explicou Rafael. Ele percebeu que não pode controlar tudo.
E eu aprendi a estabelecer limites saudáveis. Nosso relacionamento está melhor agora. Mariana considerou a proposta. Parte dela queria evitar esse encontro, mas outra parte entendia que, se realmente planejavam um futuro juntos, enfrentar os pais de Rafael era um passo necessário. Tudo bem, concordou finalmente. Vamos jantar com seus pais. O sorriso grato de Rafael valia o desconforto que sentia. Obrigado, disse ele apertando sua mão sobre a mesa. Significa muito para mim. Naquela noite, enquanto adormecia nos braços de Rafael no novo apartamento, Mariana percebeu que havia tomado sua decisão. O futuro ainda continha muitas incertezas, mas uma coisa era clara. Desta vez eles enfrentariam tudo juntos. O restaurante escolhido para o jantar com os pais de Rafael era um dos mais tradicionais de São Paulo, conhecido por sua discrição e clientela exclusiva. Mariana vestia um elegante vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, enquanto Rafael parecia igualmente nervoso em seu terno escuro. Relaxe, disse ele, segurando sua mão enquanto entravam no estabelecimento. Vai ficar tudo bem. Mas Mariana podia sentir sua própria tensão. O jantar representava mais que um simples encontro social. Era um confronto direto com o passado, com as expectativas e pressões que haviam contribuído para o fim de seu primeiro relacionamento. Ricardo e Helena Mendes já os esperavam à mesa. Ricardo, aos 65 anos, mantinha a postura imponente de sempre, embora Mariana notasse mais cabelos brancos e algumas rugas novas. Helena, elegante como sempre, parecia mais relaxada do que Mariana se lembrava. Mariana, cumprimentou Helena levantando-se para beijá-la no rosto. Que bom te ver novamente. Igualmente, dona Helena, respondeu Mariana tentando manter a compostura. Ricardo estendeu a mão mais formal. Mariana, disse simplesmente com um aceno de cabeça. Sentaram-se, e um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa, até que o sommelier se aproximou para sugerir vinhos. Rafael escolheu um tinto brasileiro da Serra Gaúcha, um gesto que não passou despercebido por Mariana, uma pequena rebeldia contra a tradição de seu pai de sempre preferir vinhos importados. Então, começou Helena após o primeiro brinde, Rafael nos contou sobre o projeto Namuca. Parece muito interessante. É um conceito inovador, concordou Mariana. Unir gastronomia, educação e eventos culturais no mesmo espaço. Um investimento arriscado, comentou Ricardo, seu tom neutro, mas olhos atentos. Aquela região ainda está em desenvolvimento. Exatamente por isso o momento é perfeito, rebateu Rafael com confiança. Estamos entrando antes da valorização completa do bairro. Mariana observou a interação entre pai e filho com interesse. Havia uma dinâmica diferente agora. Rafael não parecia mais intimidado pelo pai, mas o tratava como um igual, defendendo suas ideias com segurança. Seu restaurante no Rio tem recebido ótimas críticas, comentou Helena, virando-se para Mariana. Li sobre você na Veja Rio mês passado. Obrigada, respondeu Mariana. Tem sido uma jornada gratificante. Imagino que não seja fácil pensar em dividir seu tempo entre duas cidades, observou Helena, perspicaz como sempre. Realmente não é uma decisão simples, concordou Mariana. Mas acredito que vale a pena por projetos nos quais acreditamos. Seus olhos encontraram os de Rafael, e um entendimento silencioso passou entre eles. E por pessoas nas quais acreditamos, completou ele, segurando sua mão sobre a mesa. Ricardo observou o gesto, seu rosto revelando pouco, mas Mariana percebeu uma suavização em seus olhos. Vocês dois parecem ter encontrado seu caminho de volta um para o outro, comentou ele finalmente. De uma forma completamente diferente, pai, respondeu Rafael. Não somos mais as mesmas pessoas de 3 anos atrás. Evidentemente, concordou Ricardo. Então, para surpresa de Mariana, virou-se diretamente para ela. Devo dizer, Mariana, que admiro o que você construiu após os eventos passados. Demonstra caráter e determinação. Vindo de Ricardo Mendes, aquilo era praticamente uma declaração de admiração irrestrita. Mariana sentiu uma onda de emoção inesperada. Obrigada, Sr. Mendes, respondeu sinceramente. Ricardo, corrigiu ele. Acho que podemos deixar as formalidades de lado, considerando as circunstâncias. O jantar prosseguiu de forma surpreendentemente agradável. Helena perguntou sobre o centro gastronômico comunitário, demonstrando interesse genuíno no trabalho social. Ricardo, embora mais reservado,
fez perguntas perspicazes sobre o modelo de negócio da expansão para São Paulo. Ao final da noite, quando se despediam na calçada em frente ao restaurante, Helena abraçou Mariana com calor. "Estou feliz que vocês se reencontraram", sussurrou em seu ouvido. "Ele nunca foi tão realizado quanto está agora com você." Ricardo, por sua vez, surpreendeu a todos oferecendo ajuda com os trâmites burocráticos para a abertura do novo restaurante. "Tenho alguns contatos na prefeitura que podem agilizar o processo de licenciamento", ofereceu com um sorriso discreto. "Se vocês quiserem, claro." "Obrigado, pai", respondeu Rafael, a emoção evidente em sua voz. No caminho de volta ao apartamento, Mariana sentia-se estranhamente leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido. "Isso foi surpreendentemente bom", comentou, recostando-se no banco do passageiro. "Meus pais mudaram", explicou Rafael. "Ou talvez tenham apenas mostrado um lado que sempre existiu, mas que eu não conseguia ver." "Seu pai realmente me impressionou", admitiu Mariana. "Nunca imaginei ouvir elogios dele." Rafael sorriu, segurando sua mão enquanto dirigia. Ele sempre foi orgulhoso demais para admitir erros. Esse é o jeito dele de pedir desculpas. Na manhã seguinte, seu último dia em São Paulo antes de retornarem ao Rio, visitaram novamente o galpão na Muuca. Desta vez, Mariana trazia um caderno onde anotava ideias, medidas, possibilidades para o espaço do restaurante. "Poderia ter uma área de bar aqui", sugeriu, indicando um canto próximo às janelas, "e mesas ao longo desta parede." Rafael observava com um sorriso, encantado com seu entusiasmo. "Então você já decidiu?" perguntou finalmente. Mariana olhou ao redor visualizando o espaço transformado, cheio de vida, de aromas, de possibilidades. "Sim", respondeu finalmente. "Vamos fazer isso acontecer." O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Ele a puxou para perto, beijando-a com paixão. "Sabe o que isso significa, não é?" perguntou quando se separaram. "Que preciso contratar uma equipe inteira para São Paulo e provavelmente enlouquecer com a logística", brincou ela. "Além disso", riu Rafael, "significa que estamos realmente construindo algo juntos, um futuro." Mariana assentiu, a emoção apertando sua garganta. "Um futuro", repetiu. "Quem diria, depois daquele dia?" "Quando eu disse que nunca tinha te amado", completou Rafael, a dor ainda visível em seus olhos ao lembrar. "E agora?", perguntou Mariana, olhando diretamente em seus olhos. "Agora", respondeu ele, segurando seu rosto entre as mãos. "Agora eu posso dizer com absoluta certeza que te amo mais do que jamais imaginei ser possível. E não porque alguém espera isso de mim, não porque é conveniente ou apropriado, mas porque é a mais pura verdade." 6 meses depois, o novo sabor carioca São Paulo estava irreconhecível comparado ao velho galpão industrial. As paredes de tijolos aparentes haviam sido restauradas, combinando com decoração contemporânea que trazia elementos tanto da cultura carioca quanto paulistana. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural, e o aroma de pães recém-assados preenchia o ambiente. Era a noite de inauguração, e o restaurante estava lotado com jornalistas, críticos gastronômicos e convidados especiais. Mariana, impecável em um vestido vermelho, circulava entre as mesas, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Na área privativa, uma mesa especial reunia família e amigos próximos. Júlia, que viera do Rio para a ocasião. Os pais de Mariana, visivelmente orgulhosos. Ricardo e Helena Mendes, que, para surpresa de muitos, haviam se tornado os investidores do centro gastronômico que ocupava o andar superior. E Cecília, a antiga madrinha que permanecera amiga apesar da distância. Rafael observava Mariana de longe, admirando sua confiança e graça ao explicar os pratos para um crítico influente. Nos últimos meses, haviam estabelecido uma rotina que funcionava surpreendentemente bem. 4 dias no Rio, 3 em São Paulo, alternando conforme necessário para seus respectivos projetos. O apartamento na Muuca havia se tornado verdadeiramente deles, com toques pessoais de ambos. No Rio, o mesmo acontecera com o espaço em Botafogo. 2 lares, uma vida compartilhada. Quando chegou o momento do brinde inaugural, todos se reuniram no centro do restaurante. Rafael ergueu sua taça e o burburinho gradualmente silenciou. "Obrigado a todos por estarem aqui nesta noite especial", começou ele.
O sabor carioca São Paulo representa não apenas a expansão de um restaurante bem-sucedido, mas a concretização de um sonho compartilhado. Seus olhos encontraram os de Mariana, que sorria ao seu lado. Há 3 anos, não poderíamos imaginar estar aqui hoje, continuou. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados, mas se tivermos coragem para seguir nossos corações, para aprender com nossos erros e para perdoar a nós mesmos e aos outros, podemos descobrir que o destino tinha planos melhores do que jamais sonhamos. Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas eram lágrimas de felicidade, de gratidão pelo caminho percorrido. A Mariana, concluiu Rafael erguendo sua taça ainda mais alto, a chefe mais talentosa, a mulher mais corajosa e o amor da minha vida. A Mariana, repetiram todos, erguendo suas taças. Mais tarde, quando os últimos convidados haviam partido e a equipe finalizava a limpeza, Mariana e Rafael subiram ao terraço do edifício. A noite paulistana estendia-se diante deles, um mar de luzes que parecia infinito. Estou orgulhoso de você, disse Rafael abraçando-a por trás, enquanto contemplavam a vista. De nós. Mariana se virou em seus braços, fitando o homem que havia reencontrado por acaso em um mercado carioca há 1 ano, tão diferente daquele que a deixara no altar. Quem diria, murmurou, lembrando-se do título que haviam dado à sua história. No dia do casamento ele disse, eu nunca te amei. 3 anos depois, eles se encontraram novamente. E o que aconteceu foi o verdadeiro amor, completou Rafael baixando-se para beijá-la sob o céu estrelado de São Paulo, a cidade onde tudo havia terminado e, paradoxalmente, onde tudo recomeçava.